Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos agora falar do capítulo 7 do livro amarelo da GAPS, As Famílias, tá bom? Vem comigo. Como mãe de uma criança autista recuperada, estou muito familiarizada com o sentimento de culpa que tantos pais experimentam. Sentimos que fizemos ou deixamos de fazer algo que causou a condição de nossos filhos, que é culpa nossa. É um sentimento perfeitamente natural e, como pais, temos que aprender a lidar com isso. Assim como tudo mais que nossas crianças GAPS trazem para nossas vidas. Quando começamos a ler e aprender sobre o que poderia ter causado tal condição em nossos filhos, em níveis bioquímicos e fisiológicos, começamos a nos sentir ainda mais culpados, não é verdade? Se pudéssemos ter evitado isso ou aquilo, e se a gente tivesse feito as coisas de maneira diferente, o nosso filho poderia ser diferente. Não são esses os pensamentos? Pois é. Neste capítulo, vou falar sobre a saúde dos pais das crianças que têm GAPS e como poderia contribuir para a condição do seu filho. De nenhuma maneira quero aqui fazer alguém se sentir culpado por isso. Nós somos o que somos, certo? Nossos filhos são feitos fisicamente do que nós somos feitos. Algumas dessas coisas, como a genética, nascemos com, e não há nada que possamos fazer sobre elas. Já algumas foram dadas a nós por nossos pais, né? Como nossa flora microbiana corporal e nossos hábitos alimentares, que são a epigenética. Algumas foram criadas por nossos estilos de vida e escolhas. Algumas foram impostas a nós por nossa sociedade moderna e no mundo em que vivemos. A maioria dos pais de crianças GAPS que conheci, ao invés de se concentrar em seu sentimento de culpa, encontrou uma forma de aprender o máximo possível sobre a condição de seus filhos, concentrando-se no que pode ser feito a partir daquilo. É esse o pensamento que vai nos permitir avançar. Então vamos continuar a aprender. Tanto quanto a ciência sabe, o feto é estéril. Seu corpo não tem bactérias, vírus ou fungos. Quando o momento do nascimento chega, já que o bebê passa pelo canal do parto, ele recebe sua primeira dose de micróbios. Sua pele, olhos e membranas mucosas da boca e do nariz adquirem sua primeira microflora. Ao engolir líquidos do canal vaginal, o sistema digestivo do bebê obtém da mãe a sua primeira população de bactérias, vírus, fungos, parasitas. Então, o que vive na vagina da mãe é o que o bebê terá. Agora vamos dar uma olhada no que vive na vagina da mãe. Uma mulher saudável tem uma população muito grande de micróbios em sua vagina, chamada flora vaginal. Normalmente é dominada pela espécie de lactobacillus, nomeada de Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum e outros. Essas bactérias boas mantêm o pH vaginal bastante ácido, a cerca de 4,7, o qual não permite que outras bactérias possam se manter e crescer ali. Esta flora vaginal é absolutamente vital para a saúde da mulher. Esse é o normal. Ela protege a mulher de infecções, mantém a membrana mucosa dos órgãos genitais e outras áreas saudáveis e estimula a produção de grande número de células do sistema imunológico, imunoglobulinas nas paredes da vagina para mantê-lo bem defendida de quaisquer invasores. Mas quando essas bactérias boas estão danificadas, os problemas começam. Vamos ver o que pode ter um efeito nocivo sobre a flora vaginal? Antibióticos e outros medicamentos antibacterianos sistêmicos têm um efeito direto sobre a composição da flora vaginal, porque eles destroem as bactérias benéficas da vagina, assim como no restante do corpo. Se as bactérias benéficas na vagina não estão lá, então o caminho está livre para quaisquer bactérias invasoras, fungos, vírus ou parasitas para se firmarem e crescer. O pH da vagina sobe e várias espécies aeróbicas, fungos, vírus e parasitas prosperam ali. O pH da vagina sobe e essas bactérias então podem ficar bem satisfeitas, porque o pH fica básico, tais como a Gardnerella vaginalis, Prevotella spp, Peptostreptococcus spp, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum e Mobilincus spp, causando inflamação com muitos sintomas desagradáveis. Uma família bem conhecida de fungos, chamada Candida albicans, é um habitante muito comum de uma insalubre vagina, causando aftas e infecções. Este fungo não pode viver em uma vagina com uma boa população de bactérias saudáveis. A pílula anticoncepcional tem a mesma influência prejudicial sobre a flora vaginal quanto os antibióticos. Os esteroides do comprimido têm a capacidade de suprimir o sistema imunológico e alterar a composição da flora corporal também, os corticoides. Infelizmente,
Infelizmente, em nossa sociedade moderna, mulheres são colocadas sobre a pílula anticoncepcional em uma idade já muito precoce. E quando elas estão prontas para ter filhos, já têm tomado esses medicamentos regularmente durante anos e anos. Então, o que acontece? Suas microfloras estarão profundamente alteradas. E muitas outras drogas têm um efeito prejudicial sobre a flora vaginal, particularmente os esteroides, as sulfonamidas, algumas preparações anti-inflamatórias e outros mais. Além de medicamentos farmacêuticos, os alopáticos, existem algumas outras influências que podem mudar a composição da flora vaginal. Por exemplo, má alimentação, infecções, produtos de cuidados pessoais e estresse prolongado, estresse crônico. Cuidado com os narcisistas. Mas aqui temos que fazer a pergunta mais importante. De onde é que vem a flora vaginal? A ciência médica mostra que a flora da vagina entra a partir do intestino. O que vive no intestino da mulher vai viver em sua vagina. Tem parasita no intestino? Vai ter na vagina também. Fungo é praticamente a mesma flora. Por exemplo, em mulheres com candidíase recorrente, não importa quantas poderosas preparações tópicas, antifúngicas sejam usadas, o sapinho sempre volta, a candidíase. Ele volta porque o fungo que o causa, chamado Candida albicans, mora no intestino dessa mulher. Até que ela se livre desse fungo no intestino, ela não vai estar livre dele na vagina também. Vai continuar com candidíase vaginal. Então não adianta pomada tópica. O problema é interno, nos intestinos. Mas por que essa mulher tem um crescimento excessivo de fungos em seu intestino? Já vimos um motivo. O que mata a flora do bem, que impede a cândida de prosperar? Os antibióticos. Mas não só eles. O estresse crônico, os corticoides, os anticoncepcionais, os anti-inflamatórios e outros. Por quê? Isso acontece porque essa mulher não tem mais uma flora intestinal saudável para protegê-la deste fungo e de muitos outros invasores microbianos, certo? Porque teve outras condições que mataram essa flora do bem, que é o que eu citei antes. Esta mulher tem uma condição chamada de disbiose intestinal. Isso. Tem uma flora anormal, doente, patogênica prosperando ali e na ausência das benignas. Muito pouco das bactérias do bem. Ela não só terá um crescimento excessivo de Candida albicans em seu intestino, mas também de muitos outros micróbios patogênicos ou até de macróbios, digamos assim, parasitas enormes, causando muitos outros problemas de saúde. Entre todos os pais de crianças GAPS que conheci, a mãe sempre, invariavelmente, tem sinal de disbiose intestinal crônica. Então, da mãe vem a epigenética. A genética vem do pai e a epigenética da mãe. Por isso que a mãe tem que cuidar do seu território, do seu ambiente, do seu intestino. É fator primordial, porque dá para fazer um pitbull ficar manso. É isso que a epigenética propõe. A maioria das mães tem estado a tomar a pílula anticoncepcional por longos anos antes de ter filhos. Muitas mães têm tido inúmeros cursos de antibióticos também. Muitas delas não foram amamentadas quando bebês também. E suas mães apresentaram sintomas típicos da disbiose também. Quase cada uma delas tem um ou mais problemas de saúde que são tipicamente associados com anormalidades da flora intestinal. Os problemas de saúde mais comuns que as mães de crianças GAP sofrem são distúrbios digestivos, asma, eczema, outras alergias, dores de cabeça, TPM. TPM é sinal de disbiose. Uma boa desparasitação resolve a TPM, que é uma maravilha, viu, gente? Artrite, problemas de pele, cistite crônica e candidíase vaginal. Estas condições parecem ser independentes, mas não são. Mas se todas elas fossem filhos da disbiose intestinal, já parou para pensar? Porque de fato é. E os pais? Bom, vamos falar agora dos pais. Em muitos casos, os pais de crianças GAPS também sofriam de problemas digestivos, asma, eczema, enxaqueca, problemas de pele, o que indica que eles não têm uma flora intestinal normal também. Claro que o pai é um grande contribuinte para a flora vaginal da mãe por meio de contato sexual regular, certo? De fato, em casos raros, quando a mãe não mostrou quaisquer sinais de disbiose, o pai foi severamente afetado por ela. Tendo o pai flora normal intestinal, teria a flora normal na virilha, que ele iria partilhar regularmente com sua esposa. Em seguida, a esposa que iria passar a flora para o bebê no momento do nascimento também recebe essa disbiose. Então, o que acontece depois que o bebê nasce? A coisa mais importante
que deve acontecer é a amamentação. O leite materno, principalmente o colostro, nos primeiros dias após o nascimento, é vital para a população adequada do sistema digestivo do bebê com a flora microbiana saudável. Sabe-se que os bebês alimentados com mamadeira desenvolvem flora intestinal completamente diferente dos bebês amamentados em suas mães. Essa flora mais tarde predispõe bebês alimentados à mamadeira a asma, eczema e outras alergias, outros problemas de saúde. Todos sabemos que do peito é o melhor. No entanto, a maioria das coisas que estão no sangue da mãe também estará em seu leite materno. Se a mãe está doente, o leite dela também não vai ser saudável assim. Uma mãe com flora intestinal anormal terá toda uma série de substâncias tóxicas que serão produzidas por micróbios patogênicos em seu intestino e alimentos mal digeridos absorvidos em sua corrente. Estas toxinas serão excretadas no leite materno e ela alimentará seu bebê. Em casos particularmente graves, mães de crianças GAPS não deveriam amamentar seus bebês. A recomendação chega a ser essa, porque o bebê iria recusar o peito ou simplesmente adormecer após os primeiros goles de leite materno. Sabemos que algumas das toxinas que são produzidas por uma flora intestinal anormal têm a estrutura química de opiáceos. Lembra da morfina, gluteomorfina? E esses opiáceos são similares à morfina e à heroína. Se o bebê recebe esses opiáceos no leite materno, então é perfeitamente compreensível porque o bebê adormece logo após as primeiras mamadas, fica dormindo. Ou então, se ele recebe a fermentação alcoólica ali dos fungos, ele pode ficar com a letargia ou com a hiperatividade de um alcoólatra, chorão, às vezes irritado. Tudo isso depende do leite da mãe. O comportamento do neném vai dizer como é que está esse leite da mãe. Outra razão para que o bebê recuse mamar em sua mãe é a alergia ao leite dela. Em uma mulher com desbiose intestinal, o revestimento de seu intestino está muito danificado e permeável. Ele permite a passagem de proteínas e antígenos parcialmente digeridos. E antígenos do leite foram detectados no leite materno. Tenho visto alguns casos quando o bebê foi para o peito depois que a mãe removeu alimentos lácteos de sua dieta, as coisas deram uma melhorada. Um monte de casos de eczema severo em bebês pode também ser aliviado por essa medida. Mamãe, pare de comer produtos que contenham leite em sua composição, que o bebê pode melhorar seu eczema, o seu choro constante e ter uma flora povoando normalmente. No lado positivo, no entanto, a mãe também pode desenvolver anticorpos para sua flora patogênica do intestino. E estes anticorpos também vão ser excretados no seu leite. Então ela estará produzindo veneno e antídoto ao mesmo tempo pelo leite, que será um alimento para o bebê. Então, é pelo comportamento sintomatológico do bebê que você vai poder discernir se esse leite está fazendo bem ou não e o que fazer. Se o bebê herdou a flora intestinal anormal da mãe, esta flora será controlada por anticorpos no leite quando o bebê for amamentado. Quando o aleitamento materno parar, no entanto, essa proteção pode parar também. Muitos pais de crianças GAPS podem cronometrar o início de problemas de saúde em seus filhos com a interrupção do leite materno. Aí é onde começa a acontecer infecções de ouvido, problemas digestivos, dermatite, eczema. É possível que o bebê desenvolva uma flora intestinal anormal que foi controlada por anticorpos do leite materno. Por isso, o seu próprio sistema imunológico não tem desenvolvido nenhuma proteção contra esta flora intestinal anormal. Pelo contrário, existe uma grande quantidade de evidências que sugere que o sistema imunológico do bebê aceita estes micro-organismos patogênicos no intestino como algo normal. Afinal, foi isso que ele herdou de sua mãe. Sim, porque no início o bebê não tem esse discernimento, porque isso é tudo o que ele tem conhecido desde o início e não reconhece esses micróbios como estranhos, então ele não os ataca. Como resultado, após a amamentação, existe uma explosão de crescimento de bactérias anormais, vírus, fungos nesse sistema digestivo do bebê. Cada criança tem um tempo diferente, dependendo da composição particular da flora intestinal, da gravidade da desbiose e dessa dieta. Voltando para a saúde dos pais da criança GAPS, façamos as perguntas sobre a saúde dos avós das crianças também, particularmente no lado da mãe. E então torna-se óbvio que temos gerações de pessoas com comprometimento da flora intestinal, certo? Este dano se torna mais profundo em cada geração. A era dos antibióticos, dos anticoncepcionais, da amamentação saindo de moda e das mudanças drásticas na dieta têm contribuído para este fenômeno. Os médicos já sabem há séculos que pais que não estejam saudáveis também não terão filhos saudáveis. O corpo da mãe é uma casa para o bebê crescer durante 9 meses.
meses e uma fonte de alimento e cuidados por meses após o nascimento. Assim, a saúde da mãe é particularmente importante para a saúde do bebê, óbvio. Na nossa sociedade moderna, temos gerações de mulheres cuja saúde foi comprometida por nosso estilo de vida moderno, por estresse, por toxinas, pela alimentação. Não deveria ser uma surpresa para nós que tenhamos hoje uma epidemia de autismo, de déficit de atenção, hiperatividade, dispraxia, dislexia, asma, eczema, alergias, diabetes e muitos outros problemas de saúde em nossos filhos? Não deve ser surpresa, não é mesmo? Até porque em 2018, a cada 36 crianças, uma era autista. Agora, em 2025, a cada 31 crianças, uma é autista. Isso nos Estados Unidos. Esses índices são lá no exterior. Aqui no Brasil, chega a ser maior. Há um outro fator importante que torna as crianças vulneráveis: a carga tóxica que a criança carrega. O que seria isso? Bom, durante anos, acreditava-se que a placenta de uma mulher grávida protegia o feto de todas as toxinas que a mulher pudesse ter em seu corpo. Mas estudos recentes mostravam que a ciência estava completamente errada. O feto acumula mais toxinas que a mãe está exposta, porque o útero é uma via de excreção de toxinas. Quer fazer um bom detox? Engravide. É pesado, né? Então, a preparação para engravidar deve ser muito antes. As nossas vias de excreção jogam muitos metais pesados e toxinas diversas para o útero. E o bebê chega a ficar com a carga mais pesada do que a mãe de toxina, gente. Dependendo de como a mãe for intoxicada durante a gravidez ou mesmo antes, diferentes bebês nascerão com uma carga toxicamente diferente. Um bebê com uma carga tóxica elevada irá iniciar a sua vida em desvantagem, sendo mais vulnerável a diversas influências ambientais, como os conservantes, infecções, terá vulnerabilidade a alimentos modificados geneticamente, a alopáticos, a radiações, ao estresse crônico, etc. É por isso que a velha sabedoria de tratar com respeito à gravidez é tão importante. Uma mulher grávida tem que ser extremamente cuidada e se cuidar também com o que ela coloca em sua boca e em sua pele, cabelo, unha. Uma dieta de boa qualidade, muito descanso, muita limpeza, ar puro, atividade física suave, ao ar livre, tranquilidade, segurança, tudo isso é vital para o desenvolvimento saudável desse neném. Proteger a mulher grávida da exposição a produtos químicos artificiais como tabagismo, radiação, alopáticos e etc. vai ajudá-la a produzir uma criança com uma baixa carga tóxica em seu pequeno corpinho, que irá dar-lhe um bom começo de vida, viu? E quanto às outras crianças na família? Em minha experiência clínica, dos irmãos de autistas, hiperativos e outras crianças GAP são quase invariavelmente afetados pela flora corporal anormal e condições que são causadas por ela. Os mais comuns são dermatite, asma, problemas digestivos, anemia. Os menos comuns são de que seus irmãos também tenham déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, dispraxia, dislexia e autismo. Claro, essas crianças herdam a mesma flora intestinal das suas mães, assim como seus irmãos GAPs, mas devido a diferentes genéticas, uma carga tóxica diferente no nascimento e vários outros fatores, como a desbiose corporal, o estresse crônico que essa mãe vivia e a toxicidade que essa flora produz, manifesta-se de forma diferente. O bom funcionamento da flora intestinal é o principal regulador e a verdadeira governanta do nosso sistema imunológico. Alergias como eczema e asma são o resultado de um mau funcionamento do sistema imunológico e são as condições mais comuns que eu vejo nos irmãos das crianças autistas, por exemplo. Os problemas digestivos geralmente não são tão graves nos irmãos, como em seu irmão ou em sua irmã GAPS, que tem autismo, certo? No entanto, eles são bastante comuns, o que não é surpreendente considerando que eles têm suas floras intestinais da mesma mãe, como seu irmão mais severamente afetado. A anemia é algo que não é facilmente identificável em conexão com o autismo. O eczema, a asma, o TDAH, a esquizofrenia e outras desordens GAPs. No entanto, a maioria das crianças GAPs tem um olhar pálido e seus exames de sangue mostram essas alterações típicas de anemia. No entanto, quando você olha para as mães e irmãos dessas crianças, quase sem exceção, o olhar é pálido dessa maneira também. A razão para isso é que a maioria das pessoas com flora intestinal anormal tem vários estágios de anemia
anemia. Nós já discutimos por que isso acontece nos capítulos anteriores, né? Falta dos bichinhos que produzem o ferro ali para o corpo e a presença dos outros inquilinos indesejados que roubam o ferro também. Aqui eu gostaria apenas de dizer que a anemia, mesmo leve, não é algo a ser desconsiderado, pois vem com uma constante sensação de cansaço, falta de energia e resistência e dificuldade de concentração, de aprendizagem e de completar tarefas diárias. Começa a fazer algo, não termina, para, não vai até o fim. No conjunto, tendo se reunido muitas famílias com crianças GAPS, eu costumo achar que toda família precisa de tratamento. Sim, tratar todo mundo, porque é só assim também, tá a casa inteira doente. O propósito fundamental do tratamento tem de ser normalizar a flora intestinal e tratar as deficiências nutricionais, desintoxicar esse corpo, selar as membranas. Como toda família se torna mais saudável, os pais têm mais energia e resistência também para lidar com os problemas de seus filhos e educar os seus outros filhos. A família é um organismo vivo e tem de ser visto e tratado como um todo. Em nossa luta para ajudar nossas crianças GAPS, é muito fácil para os pais se descuidarem. Mas ao final do dia, uma família forte e saudável é o que nós seremos sobretudo. E no próximo capítulo, vamos tratar de um tema bem polêmico. Até mais!